Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe, que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje a gente vai falar de criação de usuário. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí, beleza? Então, a gente está falando aí um básico da criação de usuário, tá? Como é que a gente cria e dropa. E dá uma permissão simples ali para ele poder se conectar no banco de dados. Vou estar mostrando para vocês aí todas as etapas dessas atividades, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, beleza? Tenho aqui o script dos comandos que eu vou estar utilizando, tá? E aqui eu tenho a minha conexão com o banco de dados, né? Conexão SSH aqui com o MOBA, a máquina virtual que eu preparei aqui para essa demonstração. Tá? Então vamos contextualizar. Né? A gente está falando aqui do Oracle Database, né? Criação de usuários, né? Criando usuários. Esse vídeo aqui, pessoal, é um básico para vocês entenderem como é que a gente cria o usuário e dá um privilégio básico ali para ele poder se conectar com o banco, tá bom? Então, é o básico do básico aí. Mais para frente a gente vai ter mais conteúdos mais aprofundados, tá? Então, qual que é o ambiente? Oracle Linux 7, o SGBD 19C, tá bom? E o ambiente ele é Single Instance Multitenant, com CDB e PDB, beleza? Para a criação de usuário nessa arquitetura aqui do Multitenant, tem algumas particularidades, e aí eu vou estar demonstrando para vocês aqui, inclusive diferenciando como você cria num PDB e como você cria num CDB, beleza? Bom, aqui está o nosso ambiente, versão 19, como eu tinha mencionado já, para ser mais específico, 19.3, tá bom? Tenho aqui o meu banco de dados chamado CDB19C, tá open, beleza? E eu tenho aqui os meus PDBs, tá? PDB Seed e o PDB 1, 2 e 3 são PDBs que eu já tinha criado aqui nesse banco, beleza? Então vamos então aqui para a nossa demonstração de fato, tá? Dividir em duas partes, ok? Que aí é relativo a essa particularidade que eu mencionei para vocês da arquitetura multitenant, tá? Primeiro a gente já está vendo como é que a gente cria o usuário em um ambiente que não é CDB e um ambiente que é CDB, mas criando somente dentro do PDB, tá bom? E depois eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente cria dentro do CDB, tá? Por que eu diferenciei aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, quando você está falando de arquitetura multitenant, você tem lá o usuário dentro do PDB, tá? Que é onde você vai estar criando os seus objetos, os esquemas da aplicação e tudo mais, tá? Você nunca vai estar fazendo isso dentro do CDB, tá? E da mesma forma que a gente faz dentro do PDB, é como você faz quando o ambiente ele não é CDB, tá? Né? Ou vice-versa, né? Quando o ambiente não é CDB, eu faço da mesma forma que eu faria, só que dentro do PDB, tá bom? Então, da forma que você utiliza aí para não CDB, vai funcionar na arquitetura multitenant dentro do PDB, tá? Que isso fique bem claro aí, pessoal, para vocês entenderem essa questão. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte aqui a gente vai consultar, né, algumas informações sobre os usuários, tá? Nessa view aqui, ó, DBA Users, tá? Deixa eu até colocar esse Alter Session aqui, porque eu vou estar fazendo aqui dentro do PDB, tá, pessoal? Se o seu ambiente aí, repetindo, se o seu ambiente for não CDB, você vai estar fazendo tudo isso aqui que a gente está fazendo agora, nessa parte, tá? Só que aí dentro da sua instância normalmente, beleza? Se você for PDB, essa parte, primeira parte que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar fazendo dentro do PDB. Show? Então tá. Vou estar utilizando ali o PDB1, tá? Mas poderia estar utilizando qualquer um dos PDBs aqui. Então vou alterar a seção aqui para entrar dentro do PDB. Se eu vier aqui, show, PDBs, vocês vão ver que ele vai mostrar só o PDB1 agora, tá? E eu vou consultar algumas informações aqui dos usuários que já existem dentro do PDB1, tá bom? Então eu vou estar consultando aqui o nome, o status da conta, a table space default, a table space temporária default, profile e a data de criação, tá? Vou estar utilizando aqui essa consulta. Ele vai trazer aqui essas informações. Bom, aqui ele trouxe bem quebradinho, né? Mas se você tiver uma interface assim, interessante, você pode usar também, tá? Então ele traz aqui o nome, se está expirado, a table space permanente e a temporária, tá o profile aqui se é o default e a data de criação. E aí ele lista para todo mundo, tá?
Isso é bom para você saber se você quiser saber quem são as DBSpaces default de alguns usuários, ou até mesmo, né, o profile, e assim vai, tá? Deixa eu até mudar aqui, eu coloquei o page size 100, na verdade é 1000. Vou executar de novo aqui. Dá para formatar isso melhor, tá, pessoal? Mas não se preocupe com isso não, dá para entender aqui as informações, tá? Tá aí, as informações dos nossos usuários desse PDB, tá, pessoal? Show PDBs. Desse PDB 01, tá bom? Eu poderia executar no PDB 02 e ele trazer informações totalmente diferentes. Ter mais usuário, menos usuário, assim por diante. Beleza? Então, a gente consultou, agora a gente vai criar um usuário. Tá? E novamente, né, se você for PDB, você vai alternar, que a gente já está, mas eu vou executar novamente, não tem problema nenhum, ó. Ele continua no mesmo. Se você não é PDB, não é multitenant, você vai fazer dentro da sua instância normalmente, tá? E aqui eu coloquei duas formas de como criar o usuário. Você pode criar com esse simples comando, ó, create user dba01 notify by a senha. Simples assim. Tá? E aí você vem alterando depois, ó, colocando a TabSpace default, a temporária, e aí dando uma cota na TabSpace permanente que você atribuiu. Tá? Porque quando você criar os usuários, criar os objetos e inserir dados, ele precisa dessa cota, tá? Nada mais é do que um espaço, né? Eu estou colocando aqui cota ilimitada, ou seja, ele pode usar todo o espaço que ele tem na user. Eu posso colocar uma cota aqui de, sei lá, 1 GB, 10 GB, 5 GB, e ele vai fazer também, tá bom? Então, essa é uma forma, tá? Criar o usuário e ir alterando ele depois, conforme a necessidade. Ou você pode criar ele... Aí, aqui tem um grant, né? Esse grant aqui é um grant básico, tá, pessoal? Por esse usuário poder criar a sessão e se conectar com o banco, tá? Com esse PDB, tá? Sem esse grant aqui, o seu usuário não consegue nem se conectar com o PDB, tá? Com o banco de dados. É o princípio do menor privilégio que o Oracle aplica aí, beleza? Então, essa é uma forma. A outra forma é você passar o comando como um todo, tá? Que é a mesma coisa do de cima, só que eu estou fazendo tudo de uma vez, ó. Estou criando usuário, estou atribuindo uma TabSpace permanente, uma TabSpace temporária, uma cota na TabSpace permanente que eu atribuí e a conta vai vir desbloqueada. Vamos fazer? Vou executar aqui esse cara. O DBA01 criou. Eu vou executar aqui tudo de uma vez, ó, os alters, tá? Users. Vamos ver qual TabSpace que tem aqui. Vamos ver. Select TabSpace name from DBA TabSpaces. Temps aux system undo. Ele não tem nenhuma, ele não criou a TabSpace user por padrão aqui, tá? Eu vou estar usando a sysaux, pessoal, mas não usem. Na verdade, deixa eu criar aqui a TabSpace só para ficar um negocinho padrão, tá? Vou criar aqui. Pessoal, criei aqui a TabSpace, tá? TBS data, tá aqui criado. Tá o comando aqui em cima que eu executei para poder criar, tá? Aí eu alterei aqui o script, ele vai estar alterado aí para vocês, né? Vai estar disponível o script, ele vai estar alterado. E aí, agora sim, né? Os comandos aqui de alter é para funcionar todos. Então, ó, beleza. Alterei. Tá? E aí, por fim, aqui o grant, né? De conexão desse usuário, o grant básico, para ele poder se conectar com esse PDB. Tá? Então, se a gente vier consultar aqui novamente, DBA users, eu coloquei o order by, eu vou fazer um where aqui, ó, where username in DBA01, tá? Só para a gente poder visualizar só desse cara que a gente acabou de criar. Tá lá, ó. DBA01, open, permanente DBS data, temp, profile default e a data de criação. Tá? Então, só para vocês verem aí que essa é uma das formas de se criar, né? E aí eu posso criar também o comando, passando o comando inteiro aqui, ó. Aqui eu estou criando um outro usuário chamado DBA02, né? E aí eu posso criar dessa forma aqui também.
diferença aqui é que eu estou fazendo tudo de uma vez. Tá? User created. Mesma coisinha. Tá? O grade também de conexão, certo? E aí, para a gente visualizar aqui, né? BA02. Tá lá. Tá? Duas formas bem simples aí, práticas de você criar um usuário, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Beleza? Então, essas duas formas aí básicas de você criar e dar um range aí básico também, tá? Outras duas coisas que eu coloquei aqui é se você quiser fazer alguma alteração, né? Que eu coloquei uma alteração básica, alterar a senha do usuário, tá? Então, você vai fazer um alter user, o nome do usuário, identify by a senha, a nova senha que você quer, tá? Eu coloquei a mesma aqui e aí pode colocar qualquer outro, sei lá, Oracle, certo? Alterei a senha dele, tá? E aí dessa forma você pode fazer também, bom? E o outro aqui é para a gente dropar um usuário. Como é que eu faço para pagar um usuário do banco, se eu quiser? Tá? Aqui eu coloquei da forma que você vai estar dropando os seus usuários, esses objetos, tá? O cascade significa que se houver objetos, o Oracle ele vai dropar os objetos depois do usuário. Tá? Se você não colocar o cascade e ele tiver objetos, ele não vai dropar. Tá? Ele vai acusar, vai falar que tem objetos que você precisa usar o cascade. Ou dropar manualmente cada objeto um por um, tá? Que não é muito viável. Tá? Mas lembre, se você executar isso aqui, você vai estar dropando o usuário inteiro com os seus respectivos objetos. Tá? Todos eles. Aí você pode dropar, né? Se você vou dropar o 01 e o 02, que a gente acabou de criar, certo? Dropado. Como não tinha nenhum objeto, né? É para ser rapidinho mesmo, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Se tiver objetos, cascade. Se não tiver, você pode usar sem o cascade. Mas se não tiver objetos e colocar o cascade, não tem problema nenhum, né? Foi o que eu fiz aqui. Esses esquemas, eles não possuem objetos, né? Vocês viram aí? E dropou mesmo assim. Beleza? Então, essa sequência aqui é uma sequência básica para você fazer em um ambiente que não é CDB e dentro dos PDBs. Tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. E aqui a segunda sequência que eu coloquei é quando você quiser utilizar dentro do CDB. Tá? Quando você fala de CDB e PDB, você fala ali de usuário local, tá? Que é um usuário dentro do PDB, tá bom? E aí o usuário que ele está dentro do CDB, ele pode ser local também, local do CDB, e pode ser um usuário comum, ou seja, um usuário comum a todos os PDBs. Tá? E essa é a ideia de você criar um usuário dentro do CDB, tá? Você poder utilizar ele dentro dos PDBs, ou seja, um usuário global, né? Digamos assim, a gente chama de usuário comum, né? Porque é comum a todos os PDBs, mas um usuário global, você vai poder utilizar ele em todos os PDBs, tá? E qual que é a diferença aqui, e por que eu separei, né? Porque qual que é a diferença básica aqui, tá, pessoal? Toda vez que você for criar um usuário dentro do CDB, você vai ter que usar essa nomenclatura aqui, ó, C, hashtag, né? Cerquilha, jogo da velha, como você preferir, e o nome do usuário. Esse prefixo aqui é obrigatório, tá? Você precisa usá-lo para poder criar um usuário, né? Global, né? Esse usuário comum, aí, um usuário que você vai poder utilizar em todos os PDBs, tá? E não muda nada, o resto não muda nada, tá? Basicamente você vai só ter que colocar esse cara aqui e aí você vai ter que executar dentro do CDB, né? Eu estou aqui, ó, show PDBs, estou dentro do PDB, né? Então eu vou sair, eu posso alternar também, tá? E eu vou estar dentro dos show PDBs, show com name, estou no CDB root, tá? Ou seja, eu estou no PDB CDB root, ou seja, estou dentro do container, tá? Dentro do CDB, tá? E aqui também eu consigo visualizar as informações dos usuários que já existem. Ó. Eu vou comentar aqui where, momentaneamente aqui, se eu executar, vocês vão ver que ele vai trazer para mim, ó, os usuários que existem dentro do CDB. Tá? Percebo que não tem nenhum com o C hashtag, né?
Então, eu não tenho nenhum usuário comum nesse momento aqui. Tá? Então, vamos criar. Vamos criar esse usuário. E aí, um detalhe que eu não mencionei aqui, tá, pessoal? CDB, e aí dentro dos PDBs, né, na verdade, você pode ter o mesmo usuário, só que em PDBs diferentes, tá? Mas se o usuário ele for um usuário comum, né, usuário comum a todos os PDBs, você não vai poder criar ele com o mesmo nome, tá? Então, vamos criar as duas formas, igual eu mencionei anteriormente, CDB, certo? E passando o comando inteiro, tá? E aqui é uma coisa que você tem que colocar também, esse container all, tá? Para você informar que esse cara ele vai ser comum, né, a todos os PDBs, tá? E até quando dá o grant de create session e connect, você também informa container all, tá? Então vamos criar, vou criar. Beleza. Vou dar os grants. Aqui no caso, na table space, select table space name from DBA table space. Aqui já tem a users, eu vou usar users aqui então, tá, pessoal? Aqui no caso do CDB, tá? Uma questão importante aqui, pessoal, é que você nunca vai colocar os seus objetos, né, da aplicação dentro do CDB, tá? Tudo você vai pôr dentro do PDB. Se você estiver usando o CDB, o container ele não é para isso. O container é só para você gerenciar ali os PDBs, tá? Aí se você quiser criar usuários, né, comuns, globais, aí você faz dessa forma que eu estou fazendo aqui, tá? Mas você não vai armazenar objetos dentro desse usuário, beleza? O CDB não é para isso. Então, fazer os alters. Olha, a space tem que ser comum também, ó. Interessante. Então eu vou usar aqui, ó, essa vem aprendendo, né? Estou vendo aqui essa particularidade com vocês, tá? Então eu vou usar aqui, ó, sysaux. Tá? Assim, a gente está dando a cota, tá? A cota na table space, mas em teoria você não faria isso aqui, tá? Porque você não vai criar objetos com esse usuário. Agora ele deixou, porque tem que ser comum ao quê? Tem que ser comum, até a table space tem que existir nos PDBs também, tá? Mas a gente está fazendo esse alter de cota aqui, de table space, mas você não faria isso, né? Deixaria só, executaria esse primeiro comando e daria o grant. Por quê? Porque você não vai criar objeto dentro desse cara, tá, pessoal? Aí, ó, do grant também com container all. E aí, você não vai fazer isso aqui. Então, você só precisa, né, ter um usuário para consultar lá os seus PDBs. Então, você não vai ficar criando objeto dentro desse global aqui. Não é só, mas só para mostrar para vocês esses caras, tá? Então, se eu vier aqui novamente, vamos consultar. Ele tem que estar mostrando aqui, letra C. Vamos ver aqui, ó, aquele aqui, ó. CDB01 Open. Tá? Olha para vocês verem que interessante, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um alter para o PDB01, certo? Se eu vier aqui consultar, dentro do PDB, esse cara é para aparecer aqui também, ó. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Percebam. Por quê? Por que ele aparece aqui dentro do PDB também, pessoal? Porque a gente criou ele como um usuário global, né? Usuário comum, ó. PDB, alterei, executei ele aqui dentro. E aí, o que acontece? Ele aparece aqui também. Por quê? Porque eu falei que eu queria ele em todos os PDBs, certo? Então, essa parte é interessante, né? Da mesma forma, eu tenho o container, tá? No container, no CDB, tá? E aí é outra forma de se criar, né? Sysaux, aí eu vou botar aqui a temp, esqueci de colocar. E container all account unlock, tá? Tem um outro cara, né? Então, CDB02, criado. Tá? Da mesma forma que a gente fez para esse aqui, esse CDB01,
ele vai funcionar o CDB 02, DBA 02. Beleza? E aí, né, tendo todas essas observações sobre criar, apagar é da mesma forma. Tá? Ah, eu quero alterar a senha do DBA 01 da mesma forma. Aí bota a senha que você quiser. Ah, aí dropar também da mesma forma. Beleza? E aí, né, ele vai... A diferença aqui é que ele vai sumir tanto do CDB quanto dos PDBs, tá? Porque ele é um usuário global. Aí eu vou dropar o 02 aqui também. Usuário dropado. Beleza, pessoal, isso aqui é um básico do básico aqui, para mostrar para vocês, né, a criação de usuário em um ambiente PDB e um ambiente que não é CDB, um ambiente que não é multi-tenant, tá? Isso aqui cobre tanto não CDB quanto CDB, e aí vocês entenderem as nuances, né, as particularidades desses comandos aqui, né, como a gente lida com os usuários. Beleza? Bom, pessoal, vimos aí então, né, como é que a gente faz o gerenciamento básico ali do usuário, né, como é que a gente cria o usuário e dropa, basicamente. Umas permissões simples, né? E ali contextualizando quando for em CDB e quando for em PDB, né? Como é que você vai lidar com essa atividade. Ou seja, vocês em todas as etapas de como a gente faz essa questão do gerenciamento básico ali dos usuários, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí para fazer o conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.